Graça e paz, igreja. Amém. Louva a Deus por você estar aqui nessa noite. Hebreus capítulo 8. Nós estamos estudando o livro de Hebreus. Domingo atrasado, o pastor Anderson, ele ministrou no capítulo 11. Domingo passado, pastor Manuel ministrou, obrigado querido, ministrou no capítulo 12. E eu vou dar uma sequência a uma série de palavras que nós estamos estudando e vamos continuar com aquela linha de raciocínio. E eu sei que você tem lido a Bíblia na sua casa, você tem lido, você tem estudado, isso faz toda a diferença. E antes de entrarmos na palavra, eu quero aqui fazer uma menção. Todos os anos, a igreja cede os seus departamentos para a equipe do Dr. Neidson fazer uma ação social aqui na igreja. E mais uma vez, hoje nós cedemos ao Dr. Neidson, juntamente com os seus amigos médicos, para que eles fizessem. Não é um evento da igreja, mas nós cedemos assim, os nossos departamentos. E é tão bom poder abençoar a sociedade da nossa cidade. Amém? Então, o ano que vem vai ter novamente, e o Dr. Neidson sabe que nós somos parceiros, estamos aí, e obrigado aos irmãos que vieram, que participaram, pelas galinhas caipira, né, Lucimar? Obrigado, Maranhão, Elibeu, e outros irmãos, outras irmãs, que estiveram envolvidas, assim, na cozinha da igreja. Muito obrigado a todos vocês, que receberam, assim, em cima da hora, uma convocação para estarem aqui. É tão bom abençoar vidas, queridos. Muito bom mesmo. Deus abençoe grandemente. Bom, Hebreus capítulo 8 diz o seguinte para nós: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador e superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis nas suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira,
e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus justo, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque nós somos impactados por ela durante todos os dias da nossa vida. Muito obrigado porque mais uma vez nós fomos impactados por essa palavra. Obrigado pela supremacia de Cristo no livro de Hebreus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos mergulhar na Tua palavra e extrair tantos tesouros preciosos para a nossa vida. E isso serve como elevo espiritual para todos nós. Muito obrigado, Paizinho querido. Muito obrigado pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Assentem-se, queridos. Amados, preste bem atenção. Eu gostaria que você pudesse ficar antenado aí, pois a palavra de Deus, ela é rica. Ela é muito rica e ela sempre nos abençoa. Se você for fazer um apanhado deste capítulo, se você for anotar as palavras principais, você sabe que na hermenêutica você aprende algumas técnicas simples, nas quais você pode se aprofundar na palavra. E uma delas é você ir fazendo anotações das palavras principais. Então, se você prestou atenção aqui, nesse capítulo 8, o autor aos Hebreus, ele fala por 8 vezes sobre a palavra aliança ou nova aliança. Também, se você for mais observador, você vai ver que também aqui ele faz por 7 vezes menção da palavra santuário, tabernáculo, e tem uma outra palavra aqui que eu não anotei, santuário e tabernáculo. Ele fala por 7, e tenda, né? Tenda não está aqui, mas por 7 vezes. Então ele começa falando sobre o santuário, sobre o tabernáculo, para poder ele falar sobre a nova aliança. Então nós já estudamos um pouco sobre a supremacia de Cristo. Nós vimos que Jesus, ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Josué, superior ao sacerdócio araônico, ele é superior aos profetas, aos reis. Ele está acima de tudo e acima de todos. Então, esse é o seu Salvador. Esse é o nosso Salvador. E agora, na semana, na qual, a última semana, na semana retrasada, 3 semanas atrás, eu falei sobre Jesus como sendo o sumo sacerdote. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele aqui entra noutro assunto, mas ele faz aqui uma recapitulação, uma breve recapitulação daquilo que ele falou nos capítulos anteriores. Então, ele continua falando de Jesus como sendo o sumo sacerdote. Então, ele é o sumo sacerdote que entrou num lugar chamado Santíssimo, lugar santo dos santos. Nesse texto aqui que nós lemos, vamos ver um pouquinho mais na frente, o autor aos Hebreus, ele fala claramente de como era o santuário de Deus. E Deus, ele passou um protótipo, ele passou um esqueleto daquilo que acontecia no céu, como é o tabernáculo de Deus. Nós já falamos algumas vezes sobre essa questão do tabernáculo de Deus. Mas, dando uma conotação sobre a nova aliança, porque esse texto aqui fala sobre a nova aliança, o que é a nova aliança? Como a nova aliança,
é diferente da antiga. Se estamos falando da nova, logo nós podemos pensar na antiga, né, na antiga aliança. E como nós podemos entender essa questão da nova aliança em Jesus Cristo? Olha, quando nós falamos em testamento, veja bem, a Bíblia ela é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós poderíamos também dizer Antiga Aliança, ou Primeira Aliança, ou Velha Aliança e Nova Aliança. Como também nós poderíamos dizer Antigo Pacto, né, e Novo Pacto. É claro que se formos nos aprofundar um pouco no sentido etimológico das palavras, nós vamos descobrir que há outras conotações, mas a palavra testamento, a palavra pacto e a palavra aliança, elas são sinônimas. Então Jesus, ele é colocado aqui, assim como sendo o autor desta nova aliança. Mas como era a antiga aliança? Nós sabemos que na antiga aliança havia leis e sacerdotes, e um sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano, oferecendo sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado da nação. E é interessante que quando ele entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, ele entrava com uma corda, amarrava-se uma corda no sumo sacerdote e ele entrava no lugar santíssimo. Sabe por quê? Porque a possibilidade do sumo sacerdote entrar na presença de Deus e morrer era muito grande. Então ele já entrava com uma corda, porque se ele morresse com impureza, ele era arrastado por aquela corda, porque ao homem ele não poderia entrar no lugar santíssimo, porque ali estava a arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz, o salário do pecado é a morte, então, veja bem, era necessário se oferecer sacrifícios de animais para cobrir os pecados. Lembram da Páscoa? O que significa Páscoa? É cobrir, passar por cima. Então, o sangue de animais, na verdade, ele cobria os pecados. Cobria os pecados. O sangue de animais mostrava para a cruz do Senhor Jesus. E nós podemos ver que só o sangue de Jesus pode perdoar e purificar os pecados. Só o sangue de Jesus. Então, todos que ofereciam animais diariamente, anualmente, pelos seus pecados, eles ofereciam com fé em um sacrifício perfeito que alguém faria um dia. Então, amados, é importante nós entendermos, o salário do pecado é a morte. E é interessante que Moisés, ele foi o mediador do antigo pacto. É tanto que lá nos tempos de Jesus, o próprio Jesus falou, vocês não leram em Moisés? O Moisés, ele era sempre consultado, porque ele foi o mediador da antiga aliança. Quem é o mediador da nova aliança? Jesus Cristo. Então Jesus, ele é o mediador da nova aliança. É por isso, querido, que quando nós olhamos para a lei, ou para o decálogo, para os 10 mandamentos, nós precisamos entender tudo isso em Jesus. Jesus mesmo falou que a lei, ela está resumida em 2 mandamentos: amar o Senhor teu Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, amados, é importante nós observarmos isso. Agora, lá no Antigo Testamento, quando Deus estava dando a lei para Moisés, nós podemos ver ali os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ele está em 2 passagens do Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 5.
E quando Moisés, ele repete, porque Deuteronômio é uma repetição da lei, uma repetição dos mandamentos. Então, depois de de Moisés repetir o decálogo, os 10 mandamentos, ali, versículo 23, no versículo 23 de Deuteronômio capítulo 5, nós podemos ver ali uma situação interessante, porque quando se fala em aliança, nós falamos em promessa, nós falamos em compromisso, em cumprir com tudo aquilo que a promessa exige, que o pacto exige. Olha o que diz aqui: quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, Moisés falando, com as suas autoridades. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá, se continuarmos a ouvir a voz do Senhor. Tudo isso aí, querido, é o ambiente da antiga aliança. O nosso Deus, morreremos. Continua, pode acelerar mais. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós ouvimos e sobreviveu? Aproxime-se você, povo falando para Moisés. Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Olha que coisa impressionante. Olha o que o povo estava dizendo. Tudo o que Deus disser para você, Moisés, nós ouviremos e o quê? Obedeceremos. Até que resolução linda, que determinação maravilhosa, que desejo profundo. Mas olha o versículo seguinte: o Senhor ouviu quando vocês falaram e me disse: ouvi o que este povo disse a você, e eles têm razão em tudo o que disseram. Olha Deus falando para Moisés: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Então preste bem atenção, queridos. O coração, disposição do coração. Aí está o mal da humanidade. Jesus disse que é do coração que nasce tudo quanto é tipo de coisas más. Os pecados, eles nascem nos corações. Então preste bem atenção, queridos. Eles não tinham coração, eles tinham desejo, tinham prontidão, mas não tinham natureza. Eles não tinham coração. Preste bem atenção, porque isso aqui é muito importante. Agora, no capítulo 30, versículo 1, olha o que a palavra de Deus diz: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Essa palavra é uma palavra profética, proferida na antiga aliança. Na antiga aliança, o teu coração, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Agora, o texto que nós lemos fez uma referência a Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 31 e 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Olha, nova aliança. Eis que vem dias, assim diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com Israel e com a casa de Judá, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então Deus,
ele está dizendo o seguinte, que ele ia tratar com o coração e com a mente daquele povo. Aquele povo que era fogo de palha, que hoje queria e amanhã não queria mais. Então a nova aliança, há essas promessas para a nova aliança. E esta nova aliança, nós fazemos parte dela. Todos nós fazemos parte dela. Ainda nós poderíamos ler Ezequiel 36, 26 e 27, uma palavra profética, referindo-se à nova aliança. Dá-vos-ei coração, Ezequiel 36, 26 e 27. Dá-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Novamente repetindo, dá-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. É interessante que os 10 mandamentos, eles foram escritos em tábuas de pedra. Mas hoje, na nova aliança, a palavra de Deus diz que Deus escreveria em um coração de carne. Porque dentro desse coração novo, dentro desse coração de carne, Ele colocaria o seu Espírito Santo. E é assim que acontece com todos aqueles que são renascidos, com aqueles que são regenerados, com aqueles que já tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Bom, amados, quando nós falamos em aliança, há muitas alianças na palavra de Deus. A aliança lá no Éden, que Deus fez com o homem, uma aliança que Deus fez com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, como nós já falamos. Moisés é a antiga aliança com Davi e outras alianças mais. Mas, aqui nesse texto que nós lemos, eu quero discorrer rapidinho, quero discorrer em 3 partes. Nós vemos aqui primeiramente a pessoa da nova aliança, depois o ministério da nova aliança, e depois a superioridade da nova aliança. Começando o versículo 1, Hebreus capítulo 8, olha o que diz, versículo 1 e o 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, amados, aqui nós podemos ver Jesus, olha o que a palavra de Deus diz, o essencial, ou mais importante, das coisas que temos dito. Que coisas são essas? O sumo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. O resumo de tudo isso é o seguinte, é que possuímos tal sumo sacerdote, Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo é o meu sacerdote, é o meu sumo sacerdote. Agora, os sacerdotes, eles exerciam seu ministério aonde? Na tenda, no tabernáculo. Agora a palavra de Deus está dizendo o seguinte, sacerdote como esse, está falando no versículo 26, do capítulo 7, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. Nenhum sumo sacerdote recebeu esse título de santo, porque todos eles eram pecadores. É por isso que Jesus Cristo, Ele foi gerado, Ele nasceu, viveu e morreu sem pecado. Ele não conheceu o pecado, mas Ele se fez pecado. E a palavra ainda continua, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Feito mais alto do que os céus. Ele, somente Ele é perfeito. Só Jesus Cristo salva, e Ele salva sozinho. É por isso que você precisa sempre colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, sem intermediários. Jesus Cristo, Ele é o único mediador.
Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós devemos tudo a Jesus Cristo. Tudo, tudo. Ainda a palavra de Deus diz: o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ou seja, ele se assentou como rei, rei da paz, rei da justiça. O sumo sacerdote não poderia ser rei, nem um rei poderia ser sumo sacerdote, porque os sumos sacerdotes, eles eram da ordem levítica, mas Jesus, como sumo sacerdote, ele é da ordem de Melquisedeque, sob juramento. Então, assim como Melquisedeque era rei de Salém, Jesus também é rei da paz, rei da justiça. É por isso que Jesus, ele como rei, está sentado à destra de Deus, no seu trono de glória, como rei dos reis, senhor dos senhores. Nele você pode confiar, nele você pode depositar a sua vida, porque nós cantamos agorinha, ele vive, ele está vivo, Jesus vive para todo sempre. Amém, queridos? Ainda olha o que a palavra de Deus diz para nós, no versículo 2: e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não os homens. Ele serve a você, ele como advogado fiel. A palavra de Deus diz o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o advogado fiel. Aleluia. É interessante que lá em Êxodo 25:9, olha o que diz a palavra de Deus para nós: façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Faça tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Preste bem atenção aqui, querido. O sumo sacerdote, na antiga aliança, eles serviam em um tabernáculo que era uma cópia do santuário de Deus. Então Moisés, ele recebeu ordens de Deus para ele fazer uma tenda, um tabernáculo, que era uma figura de como é o trono de Deus dos céus. Era um protótipo. Agora, amados, o perfeito tabernáculo é onde Jesus está sentado, exercendo o seu sumo sacerdócio, intercedendo pelos seus, pela sua igreja, pelos salvos. Esse sumo sacerdote, ele intercede por nós, intercede por ti, intercede por mim. Quem está entendendo, diga amém. Olha Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 3. Olha o que diz a palavra. Apocalipse 21, 1 ao 3. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz, uma forte voz, que vinha do trono, e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Sabe o que é isso, queridos? Você vai contemplar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores para todo sempre, um dia da glória. Nesse tabernáculo, nesse santuário de Deus, você vai contemplar esse Rei chamado Jesus Cristo. Aleluia. Agora versículo 3 ao versículo 6. Voltando para Hebreus capítulo 8. Vamos falar um pouco sobre o ministério da nova aliança. Olha o versículo 3. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Então, na antiga lei, no Velho Testamento,
os sacerdotes e os sumos sacerdotes, eles ofereciam ofertas e dádivas. Quando eles se apresentavam diante do Senhor, eles tinham algo a oferecer. Versículo 4, se ele estivesse na terra, falando de Jesus, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Agora, o versículo 5. Eles servem no santuário, que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador, e superior à antiga, sendo baseado em promessas superiores. Presta bem atenção, Moisés foi o mediador da antiga aliança. Quando você lê o Antigo Testamento, você lê Moisés, no Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, os profetas, os reis, a nação de Israel, todos eles olham para Moisés. Moisés foi o mediador. Moisés foi uma figura muito importante, tão importante, na qual Deus não permitiu que ele fosse sepultado, que os homens vissem o seu sepultamento. Mas Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança, diferente de Moisés. E ele ofereceu ofertas, ofereceu o seu corpo, se sacrificou pelos seus pecados, pelos meus pecados. E ele hoje, assentado à destra de Deus Pai, ele pode interceder por você, interceder por mim. É por isso que nós precisamos colocar nossa fé unicamente e exclusivamente no Senhor Jesus. Não importa as circunstâncias da sua vida, jamais esqueça desse sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, pois o seu ministério continua, ele continua sendo sumo sacerdote. Ele continua sendo sumo sacerdote, porque o sacerdócio dele é eterno, não é passageiro, é segundo a ordem de Melquisedeque, meu Deus, meu Pai. Então hoje você precisa ter ousadia para entrar no lugar santíssimo, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Na terça-feira nós vamos celebrar essa vitória da cruz do Senhor Jesus. Vamos celebrar no nome do Senhor Jesus. Aleluia, ele recebeu um ministério superior ao dos levitas. Glória a Deus, aleluia. Jesus foi a oferta e o sacerdote, aleluia. Agora vamos olhar para o versículo 7 agora, queridos. Versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda aliança. Verso 8. E de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram. Coisa triste, né, queridos? Eles não continuaram na aliança. Eles desobedeceram. Eles serviram a outros deuses. Eles foram levados cativos. Mas hoje, a nova aliança ela é unilateral. Ela não depende de homens, não depende de mim, não depende de você, como havia essa dependência na antiga aliança. Ela depende unicamente e exclusivamente do Senhor Jesus, pois Jesus Cristo, Ele fez tudo o que você precisa para viver em santidade.
não depende de mim. É claro que eu tenho as minhas responsabilidades. Você tem as suas responsabilidades. Não estou dizendo que você não tem responsabilidades, não é isso. Mas nós precisamos entender, queridos, que essa aliança ela é eterna. A nova aliança é uma aliança firmada com sangue, o sangue do Senhor Jesus. É por isso que todas as vezes, se porventura você pecar, o pecado ele é um acidente, não é um hábito na vida do crente, mas ele acontece de forma acidental. Não pequeis, como diz a palavra, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. E é por isso que a palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Então a palavra aliança, como eu já falei no início, é um pacto. É uma aliança, oferecimento. Deus, Ele se oferecendo. É interessante que em todas as alianças que Deus fez com os homens falharam, mas Deus nunca falhou, porque Deus não é o homem para mentir. Deus, Ele continua firme nos seus propósitos, firme nos seus desígnios, firme nas suas promessas. As promessas de Deus para a sua vida, elas não terminaram, elas continuam as mesmas. Não esqueça disso jamais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nova aliança, por meio do sangue de Jesus. Chamamos nova esta aliança. Ela tornou antiquada a primeira, ou seja, a nova aliança. Ela tornou antiquada a primeira. É por isso que a palavra de Deus diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus. É por isso que nós somos daqueles que creem, não para condenação, mas para a salvação. Nós somos daqueles que creem, queridos, para a justificação. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós não estamos brincando de ser crente, não. Nós sabemos que nós vamos morar nos céus por causa do Senhor Jesus. Hoje nós fazemos parte dessa nova aliança, superior e eterna aliança, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou dos mortos, e Ele assentou-se à destra de Deus Pai, e hoje Ele tem perdão para oferecer para você, tem salvação. Hoje você pode confiar unicamente e exclusivamente no Senhor Jesus. Ministério do Louvor. Amém, queridos? E hoje, depois dessa palavra sendo ministrada, nós vamos agradecer ao Senhor no dia de ação de graças. Eu quero que você esteja aqui com o seu coração bem alegre, bem feliz, por você ser do Senhor Jesus, por você pertencer a Ele, por você ser dEle, pelas escamas terem caído, por você ter um novo coração, por você ter desejo por Deus, por você ter condições de dizer não aos desejos da carne, sim a Deus. Amém. E Jesus Cristo, Ele é tudo aquilo que nós precisamos e almejamos. Lendo novamente Jeremias 31. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com meu povo. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Sabe, nós vamos cumprir com tudo. Deus, Ele não espera obediência de ímpio. Assim como aquele povo no deserto disse para Moisés: Moisés, fale Deus contigo, e nós te ouviremos, e te obedeceremos. Não. Deus, Ele toma iniciativa, Ele tira esse opróbrio do coração do homem, essa rebeldia, essa abominação, e Ele coloca um coração novo, tira o coração de pedra, coloca um coração novo, coração de carne, um coração no qual
As leis do Senhor estão sendo escritas dia após dia. Nós somos ensinados pelo Espírito Santo. Nós somos ensinados pelo Espírito Santo a dizer sim e não, ou não, para as coisas que agradam ou desagradam ao Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aleluia.